Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das lutas humanas mais antigas e, ao mesmo tempo, super atuais. Aquela batalha que acontece dentro da gente. E para nos guiar nessa, vamos usar as ideias de ninguém menos que Aristóteles para tentar entender o paradoxo do autocontrole. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Quem nunca se pegou fazendo exatamente aquilo que tinha prometido para si mesmo que não ia fazer? É uma experiência que todo mundo conhece. Frustrante, mas profundamente humana. E olha, essa é uma pergunta que os filósofos estão tentando responder há milênios. Certo, vamos lá. Esse conflito interno, sabe, essa contradição entre o que a gente sabe e o que a gente faz, isso é um dos maiores quebra-cabeças da filosofia. Como é que pode a nossa razão saber o caminho certo, mas a nossa vontade simplesmente decidir pegar um desvio? E os gregos antigos tinham uma palavra para isso: acrasia. Ela descreve perfeitamente esse estado de agir contra nosso próprio julgamento, de ceder à tentação, mesmo sabendo das consequências. É, em resumo, a experiência da fraqueza da vontade. E para a gente entender essa tal de acrasia, a gente precisa voltar para um debate fundamental entre dois gigantes do pensamento, Sócrates e o aluno do aluno dele, Aristóteles. A questão central era como é que essa falha de autocontrole pode sequer existir. E aqui as visões eram totalmente opostas. Para Sócrates era simples. Todo erro é ignorância. Se uma pessoa realmente soubesse o que é bom, ela faria o bem. Mas Aristóteles olhava para isso e via que não batia com a realidade. Ele argumentava que sim, a gente pode saber o que é certo, mas a paixão, o desejo do momento, pode ser tão forte que simplesmente atropela a nossa razão. E é exatamente por isso que Aristóteles é tão relevante. Ele não se contentava com uma teoria que parecia boa no papel, mas que não explicava a confusão da vida real. Ele queria uma resposta que reconhecesse essa nossa luta diária com o desejo e a tentação. Então, como é que isso acontece na prática? Qual é o mecanismo que leva a gente a se autossabotar? Bem, Aristóteles desenvolveu um modelo brilhante para explicar essa falha interna. Vamos à definição? Acrácia, ou incontinência, descreve aquela batalha interna. A razão sabe o que é certo, mas uma paixão ou um apetite vence, puxando na direção oposta. É um verdadeiro cabo de guerra entre o que sabemos e o que desejamos no momento. A grande sacada de Aristóteles está numa distinção. Primeiro, a gente tem o conhecimento universal, a regra geral. Eu sei que comer muito açúcar faz mal. Depois, vem o conhecimento particular, aplicado ao momento. Este bolo delicioso na minha frente é açúcar. A falha, segundo Aristóteles, acontece quando o desejo intenso pelo bolo simplesmente ofusca, bloqueia o conhecimento. A regra geral fica lá, esquecida no calor do momento. E a analogia que Aristóteles usa para isso é perfeita. Ele diz que a paixão nos afeta de um jeito parecido com o álcool ou o sono. O conhecimento até está lá, em algum lugar da mente, mas a gente não consegue acessar, não consegue usar de forma eficaz. Ficamos temporariamente irracionais. Isso nos leva a uma pergunta bem lógica. Se o desejo e a busca pelo prazer podem bagunçar nosso julgamento, será que então o prazer é o grande inimigo, algo a ser evitado a todo custo? Aristóteles também encarou essa questão de frente. Ele se opôs a outros pensadores da época que condenavam todo tipo de prazer e argumentou que a questão era bem mais sutil no que parecia. E aqui ele faz uma distinção fundamental. De um lado, tem o prazer visto como um processo, o kinesis. Pense em saciar a fome. O prazer existe para preencher uma falta. Mas ele propôs uma ideia diferente. O prazer como uma atividade, a energia. Essa é a experiência de fazer algo perfeitamente, uma atividade que é completa em si mesma, não apenas o alívio de um problema. Então, o ponto crucial é este: o prazer mais elevado não vem de consertar algo que está faltando, mas de se engajar plenamente em uma atividade que está fluindo perfeitamente. Pense no prazer de um músico tocando uma peça com maestria, ou de um atleta no auge do seu desempenho. Certo. Então, qual é o papel do prazer em uma vida boa? Para Aristóteles, não é um mero subproduto, não. Ele tem uma função muito importante. A conclusão de Aristóteles é elegante. O prazer não é o problema, ele é o toque final que aperfeiçoa uma atividade. Ele motiva, foca e enriquece a experiência. A chave é esta: o valor do prazer está ligado à atividade. Atividades boas são acompanhadas por prazeres bons,
atividades ruins por prazeres ruins. Portanto, o prazer em si não é o inimigo. O que importa é a atividade que ele completa. Em resumo, Aristóteles reformula completamente a nossa visão do prazer. Ele não é a fonte da nossa fraqueza, mas sim a recompensa e o que aperfeiçoa as nossas melhores ações. É a consequência natural de viver bem. E isso nos deixa com uma reflexão final que conecta essa filosofia de mais de 2000 anos diretamente às nossas vidas. Se o prazer que sentimos intensifica e aperfeiçoa aquilo que fazemos, a pergunta que Aristóteles nos deixa é: que atividades estamos escolhendo em nossas vidas para coroar com prazer? A resposta a essa pergunta talvez defina tudo.